como a família pode auxiliar no tratamento de um dependente químico. Como a família pode auxiliar no tratamento de um dependente químico. Vamos lá. Família a gente começando, mesmo a gente abordando um aspecto psicanalítico da coisa, a família é a melhor coisa que a gente tem, mas também é a pior coisa que a gente tem. Por quê? Porque relacionamentos é uma coisa muito difícil. O que mais existe de dificuldade para o ser humano no mundo é relacionar-se, tá? Então, inicialmente, a família precisa entender que dependência química não é falta de vergonha na cara e nem é um defeito moral. A maioria das famílias, por falta de conhecimento, por preconceito, julgam muito, e também é um grande mecanismo de defesa que a família tem, né? Aí não te ensinei a ser assim, não foi eu que botei droga na sua boca, e você não tem vergonha na cara, você não tem caráter, né? Você não tem moral, né? Você não tem. Quando o dependente químico, por exemplo, resolve falar alguma coisa, ou opinar, ou dar alguma opinião num movimento familiar qualquer, ele sempre ouve, né, isso. Você não tem moral para falar sobre isso, porque você é usuário de droga, porque você é maconheiro, porque você cheira cocaína, porque você é alcoólatra, né? A primeira coisa que a família tem que entender é que a dependência química é uma doença. Uma das piores doenças da vida contemporânea, ou seja, da vida atual, tá? Uma das piores doenças. Então, quando a família se predispõe a entender isso, já ajuda muito, muito, porque muda completamente a visão, muda completamente o olhar para aquela pessoa, em cima daquela pessoa que tem o problema, tá? A família passa a ter um pouco mais de empatia, começa a aceitar a situação, né? Tem uma frase que a gente usa muito, o pessoal que trabalha em clínica vai acabar se identificando com essa frase. As pessoas gostam muito de usar dentro de clínica uma frase assim, aceita que dói menos, né? É uma frase meio jocosa, né? Mas a família precisa se despir dos preconceitos da sociedade. A sociedade condena a pessoa que usa droga. Se a pessoa está no uso social, todo mundo passa pano e fica por isso mesmo, tá? E aí não tem problema nenhum, porque é um uso social, não está afetando a vida da pessoa. A pessoa consegue estudar, consegue trabalhar, consegue pagar as suas contas, consegue levar a vida dentro de uma normalidade. Então não tem problema nenhum, né? Mas, quando a pessoa está ou num uso abusivo ou do vício, aí existe uma tendência muito grande para a família viver uma espécie de hipocrisia, tentar abafar aquilo, esconder aquilo, por discriminação, por vergonha, principalmente por vergonha, né? Essa aceitação, não querer aceitar essa situação, piora a situação do outro. Por quê? Porque às vezes o outro vai passar anos, o dependente vai passar anos e anos e anos numa situação de uso de drogas e simplesmente porque a família não está conseguindo ajudar. E a família é importante. Ele vai se afastar da família, vai voltar para a família, vai se afastar da família, vai voltar para a família e vai acontecer várias coisas, vários mecanismos de defesa que podem chegar até a violência física. Violência verbal acontece todo dia, toda hora, tá? Mas pode chegar a violência física. Então, quando a família aceita a situação e procura soluções para essa situação, a coisa muda de figura, tá? Então, a família precisa se despir dos preconceitos da sociedade. Preconceitos da sociedade.
Hoje em dia é muito difícil você encontrar uma pessoa que não tenha um probleminha com álcool, com maconha, com cocaína, principalmente as pessoas mais novas, né? Só que se chega ao ponto de começar a atrapalhar a vida, aí não tem como. Aí não tem como. Tá? É necessário a família aceitar, entender que é uma doença, entender que a pessoa precisa de tratamento e ajudar nesse sentido. É importante a família entender que não é um defeito moral, que é uma doença. Quando o mundo começar a encarar a dependência química como uma doença, a cabeça da própria pessoa que usa vai melhorar. É uma coisa muito simples, por exemplo, o sujeito que tem diabetes sabe que não pode comer açúcar, sabe que tem determinados alimentos que ele não pode ingerir. E o que ele faz? Por ele próprio, ele já procura fazer uma dieta. A mesma coisa vai acontecer com o dependente químico quando ele entender que isso é uma doença. Tá? É difícil para entender que isso é uma doença porque tem uma ligação muito direta com o prazer. Porque o uso de droga causa uma quantidade de prazer enorme, porque eleva os níveis dopaminérgicos, né? Então, a família precisa aceitar essa situação, se despir dos preconceitos da sociedade e tomar uma atitude para ajudar o dependente químico. A família precisa de conhecimento, precisa de ter conhecimento, precisa saber o que é a dependência química, o que acontece quando um sujeito usa droga, o que acontece na biologia, na neurologia, quais são os aspectos físicos, os aspectos mentais, tá, que fazem o sujeito continuar no uso de droga. O que significa vício, tá? A família precisa entender isso para poder ajudar a enfrentar essa situação, né? E para a família entender isso, ela vai precisar ter acompanhamento terapêutico, né? Ela pode frequentar as salas de amor exigente, que explica isso direitinho, tá? Que é uma sala maravilhosa e vai te ajudar muito, tá? A família necessita tratar desse assunto de uma forma consciente e clara, tá? Fazer de conta que não está acontecendo nada ou inventar um outro nome para a doença, né? A gente vê muito isso dentro de um processo terapêutico. Dentro de clínica, por exemplo, quando o paciente vai se internar, a maioria das famílias inventam alguma história para as pessoas mais próximas, para os amigos, para os parentes mais próximos, né? Ah, ele estava internado porque ele está depressivo, porque ele teve uma crise de pânico, né? Porque ele está num nível de ansiedade muito alto. Eu acho que ele tem TDAH também, ele está sendo diagnosticado, ele precisou ser internado porque ele estava muito depressivo, né? Eu mesmo, quando fui internado, a minha mãe costumava dizer para as pessoas que eu fui internado porque eu estava em crise depressiva. Não era por causa de droga, né? Então, não adianta fazer de conta, tem que encarar de frente. Se você é diabético, tem que encarar de frente que você não pode utilizar açúcar e tem que tomar sua medicação. Se você é dependente químico, tem que encarar de frente que você é dependente químico, tem que parar de usar a droga, tomar sua medicação, fazer terapia e, se for necessário, ir para uma clínica para poder sair do ambiente onde você estava, para poder recomeçar, para poder fazer a desintoxicação necessária. Existem todas as etapas do tratamento, que isso lá no meu curso eu explico muito bem, tá bom? Então, não adianta inventar um outro nome para essa doença. É dependência química, é vício e não tem jeito se não fizer tratamento, não tem jeito. Morre, porque essa doença mata.